Agora vamos dar continuidade à disciplina de Física 6. Na última semana, eu cheguei a passar para vocês além da gente ter feito a discussão inicial sobre o que é física moderna e fazer a distribuição dos grupos para o trabalho, né, que vai ser a atividade final do semestre, eu deixei uma indicação de vídeos para assistir. Lá no Moodle eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem. Vocês assistiram esses vídeos? Eu avisei, mas assim, eu fiquei até com um pouco... Eu poderia ter dado um reforço. Somando o tempo dos 2 vídeos, mal dá 15 minutos. Não eram vídeos longos para estar assistindo. Só que eles são referentes já ao primeiro tópico referente à física moderna. Então aqui está escrito revisão, porque é o conteúdo do vídeo que eu tinha passado para vocês. Contudo, eu vou falar rapidamente aqui a respeito do que é esse corpo negro. E aí eu recomendo vocês que não assistiram a depois estar indo lá no Moodle e dando uma olhada, assistindo esses vídeos. Nesses vídeos fala mais profundamente sobre o que é essa radiação do corpo negro. Então eu vou falar brevemente aqui. O que seria esse estudo da chamada radiação do corpo negro? É um estudo relacionado à absorção de radiação de um corpo. Quando eu falo sobre o corpo negro, eu não estou me referindo a um corpo da cor preta. O corpo negro que descreve a teoria da radiação do corpo negro é relativo à sua capacidade de absorção. O corpo negro seria um corpo que absorve toda radiação que incide sobre ele. É bom a gente lembrar que aqui eu estou falando radiação. Radiação, um exemplo de radiação é a luz. A luz visível que a gente observa é um tipo de radiação. E outros tipos de luz, por exemplo, o infravermelho, é exemplo de radiação também. Então, quando está falando de radiação do corpo negro, é esse tipo de radiação. E o corpo negro, ele seria um absorvedor perfeito. Ele não reflete nada de luz. Toda luz, toda radiação que incide nele, ele vai absorver. Por isso que tem o nome de corpo negro, né? Ele não reflete nada. Se não reflete nada, a gente acaba, a cor, digamos assim, a inexistência de luz seria o negro, né? A cor escura, digamos assim. O corpo negro, além de ser um absorvedor perfeito, todo corpo que é bom absorvedor, ele também é um bom emissor. Como assim emissor? Quando eu falo a respeito da temperatura de um corpo, quando eu falo sobre radiação, eu sei que todo corpo emite uma radiação. Independente da temperatura dele, ele sempre emite um pouco. E quanto maior a temperatura desse corpo, mais radiação ele emite. Quer ver um exemplo disso? Você esquentou água no fogo, lá no fogão da sua casa. Aí você apagou, tirou a panela, e aí você aproxima a mão daquele ferro que tem no fogão. Você precisa encostar para sentir o ferro quente? Só de aproximar, né? Por quê? Por causa da temperatura daquele ferro, ele está emitindo uma radiação. Naquele caso, é a radiação infravermelha, que curiosamente, nosso olho não percebe a radiação infravermelha, mas a nossa pele consegue sentir a radiação infravermelha. Então, aquilo é um exemplo de um corpo que está irradiando. Todo corpo irradia. E quanto maior a temperatura dele, mais irradia. Tem corpos, se você olhar em vídeos de fundição, de vídeos de fazendo vidro, que daí atinge temperaturas acima de 1000 graus Celsius, ele tira até uma coloração, ele fica avermelhado, aí começa a ficar mais alaranjado. Isso. Por quê? Porque ele está a uma temperatura tão alta que a radiação que ele está emitindo está na parte visível. Ele emite espectro visível da luz. Tem um detalhe que deixa a coisa um pouco esquisita a respeito do conceito do corpo negro. Como ele é um absorvedor perfeito, ele é um emissor perfeito também. Então, o corpo negro, ele não é necessariamente um corpo da cor preta. Por quê? Porque se ele é um corpo que vai emitir radiação, se ele tiver uma temperatura muito alta, ele pode estar emitindo uma radiação visível. Vou dar um exemplo de que seria um corpo negro de um objeto real que a gente considera aproximadamente um corpo negro. O Sol. Ele é um absorvedor perfeito. Consequentemente, ele é um emissor perfeito. E a superfície dele está a uma temperatura tão alta que ele emite radiação
inclusive no espectro visível. Graças a isso que a gente consegue enxergar, né? Graças a essa radiação que vem do Sol, que tem vida no planeta Terra. Qual que é a definição sobre o corpo negro, então? Ele é chamado de uma cavidade. Então, imagina um corpo que tenha um orifício e, ao entrar radiação por ele, essa radiação não consegue sair. Então, essa seria a representação do que é um corpo negro. E é daí que eu fiz essa figura. Na verdade, esse tipo de figura é a figura que se faz sempre que quer representar um corpo negro. Bom, qual é o problema do corpo negro? O corpo negro, ele é... A ideia sobre corpo negro, ela já existia na física clássica. O problema é quando eles conseguiam desenvolver instrumentos para medir radiação e aí foram analisar o que se esperava do modelo teórico sobre o corpo negro. E foram analisar esse modelo matemático teórico e esse modelo matemático teórico não coincidia com o modelo observado experimentalmente. O que foi observado experimentalmente? Esse aqui é o gráfico do corpo negro. Então, aqui eu tenho embaixo o comprimento de onda, lembrando que o tipo de onda depende do comprimento ou da frequência dessa onda, né? Então, a luz visível, ela está nessa parte aqui que a gente chama de espectro visível da radiação. Se tem um comprimento de onda maior, é o infravermelho, ondas de rádio e ondas de maior comprimento. E se você diminui o comprimento, você vai ter aquelas ondas tipo ultravioleta, raio-x, raios gamas, que são ondas de maiores frequências também. É inverso, tá? Quanto menor o comprimento da onda, maior vai ser a sua frequência. E esse é o gráfico do corpo negro, esse que está a linha contínua. Então, observe que tem um ponto de máxima emissão, uma frequência de máxima emissão. Só que o modelo teórico, ele dá essa linha pontilhada aqui, ó. Começa até igual, ó. Você pode ver aí no gráfico que no finalzinho lá do gráfico, as duas linhas estão juntas. Mas conforme vai diminuindo o comprimento de onda, ela vai se distanciando. E quando chega na parte do ultravioleta, o teórico vai para o infinito e o experimental diminui a zero. Daí surge o que chamam de catástrofe do ultravioleta, porque é quando o modelo teórico não faz sentido algum comparado com o observado experimentalmente. Bom, lembra que eu comentei na última aula? O que é importante na ciência, na física, sobretudo, é o que você pode observar. Se o modelo teórico não está condizendo com o que você observa, significa que o modelo teórico não é adequado. Então, existia algum problema nesse modelo teórico. Rayleigh Jeans foi quem elaborou a descrição matemática no qual descreve esse modelo teórico que não está dando certo. Bom, e aí, o que fazer, né? Aí surge um cientista. Essa radiação do corpo negro faz parte do estudo de termodinâmica, são estudos relacionados à temperatura e radiação do corpo. Toda parte conceitual era bastante conhecida. É a análise do espectro de emissão, ou seja, a frequência ou o comprimento de onda que o corpo está emitindo, é que surgiu um probleminha, que é o caso específico desse estudo da radiação do corpo negro. A taxa de UV é quando a gente no laboratório tem mais do que na verdade, no laboratório, o que acontece com o ultravioleta? O gráfico desce, a hora que chega no... Esse gráfico aqui, na verdade, até antes do ultravioleta, ele está descendo. Mas o que acontece? Quando se aproxima do violeta e do ultravioleta, o gráfico desce e o teórico, ele sobe até o infinito. Ele acaba subindo e o outro gráfico ele desce. Então, é daí que surge esse nome, essa catástrofe do ultravioleta, porque foi onde a coisa desinvestou de vez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então o nosso modelo teórico precisa ser consertado. Bom, e surgiu alguém para arrumar esse modelo teórico. Esse alguém é Max Planck, bem no finalzinho do século XIX, né? Eu diria que foi, inclusive, em dezembro de 1900 que Max Planck publicou o artigo dele para explicar a radiação do corpo negro. Max Planck, um físico alemão,
Aliás, ele é amigo de alguém, ele era amigo de alguém muito famoso no meio da física. Ele era amigo de Einstein. Colegas de trabalho, eles se conversavam bastante, né? E o que Planck fez? Max Planck, ele propõe que a radiação, nessa situação, nesse experimento do corpo negro, ela deve ser discreta. Discreta, o que eu quero ser com discreto? Quer dizer que eu vou determinar valores finitos e bem definidos. Então, aquele gráfico da linha reta que mostra que qualquer comprimento de onda pode ser obtido, a gente não vai mais dizer que qualquer comprimento de onda. Eu tenho comprimentos de ondas específicos para emissão. Então, o que seria um exemplo, é o que a gente chama de um gráfico que era para ser contínuo, ele colocou um modelo discreto. Eu vou dar um exemplo do que seria essa mudança do modelo contínuo para o modelo discreto. Eu vou subir num certo edificação. Digamos que eu vou subir do primeiro para o segundo andar. Eu tenho dois caminhos. Um é uma rampa, o outro é uma escada. Na rampa, eu consigo subir a altura que eu quiser. Se eu quiser subir 1 metro, é só eu dar um passo que dê a distância exatamente na rampa que dá a altura de 1 metro. Se eu quiser subir 50 centímetros, eu dou um passo menor. Se eu quiser subir 10 centímetros, 15 centímetros, 22 centímetros, de acordo com o passo que eu dou. Na rampa, eu posso subir a altura que eu quiser. Na escada, não. Se eu tenho degraus de 30 centímetros, eu não posso subir um valor, só posso subir múltiplos de 30 centímetros. Eu consigo subir 30, 60, 90. Consigo subir 15? Só se eu ficasse flutuando entre 2 degraus. Então, é isso que é a diferença do que Planck fez em relação ao que tinha. Antes, era um espectro contínuo. Qualquer valor de comprimento de onda da radiação eu poderia considerar. Planck, não. Vamos definir valores discretos. Discretos, nesse caso, significa valores específicos. Do latim, que ele chamou de quantum, de comprimento de onda que eu posso ter. A palavra quantum significa esses valores discretos, valores bem determinados. Dessa aí que surge a palavra quântico. Que essa radiação ela só pode ser emitida em valores bem definidos de comprimento. Eu não posso ter qualquer frequência de radiação. Eu tenho que ter frequências específicas. E ele determinou até uma equação para energia. A energia vai ser referente a essa frequência bem definida, que é essa equação aqui, né? E igual a H vezes F. O H é um valor constante, que depois ficou conhecido como constante de Planck, porque foi ele que propôs. Bom, parece que é algo simples, né? Mas já é uma grande mudança na física. Porque, poxa, eu mudar um modelo de algo contínuo para algo não contínuo, algo com valor bem definido, já é uma coisa difícil de aceitar. Só que eles tiveram que aceitar, sabe por quê? Quando Planck propôs essa mudança no modelo para valores específicos, bem definidos, e jogou no modelo matemático de Rayleigh-Jeans, o modelo encaixou com o experimental. Ou seja, a proposição de Planck a respeito de como a matéria emite radiação resolveu o problema que a física clássica não estava resolvendo. Alguns autores colocam essa publicação de Max Planck sobre a radiação do corpo negro como o nascimento da física quântica, porque esse é talvez um dos primeiros elementos relacionados a isso. Isso que eu trabalhei agora com vocês, gente, como eu disse, é como se fosse uma revisão, porque é o conteúdo que está naquele vídeo. Recomendo vocês assistirem. Um dos vídeos é o vídeo do Pedro Loos. Ele é daquele canal do YouTube Ciência Todo Dia. Tem muitos vídeos interessantes dele, eu gosto bastante. Ele tem uma forma bacana de falar de qualquer assunto ali. Ele tem uma linguagem bastante simples. É didático, exatamente. Ele consegue usar uma linguagem simples sem ser uma linguagem errada. Então, acho muito bacana os vídeos dele. E um dos vídeos é um vídeo do Pedro Loos explicando sobre a catástrofe do ultravioleta. Eu vou falar que eu coloquei a história da luz, mas vai ser assim, uma história rápida. Vou tentar pegar apenas alguns elementos rápidos sobre a luz. Tem muito mais coisa do que eu vou discutir aqui com vocês. Aliás, se eu fosse discutir história da luz mesmo, eu deveria ir lá na pré-história, quando o homem começou a inventar o fogo, começou a fazer observações sobre a luz,
mas eu não preparei para trabalhar isso com vocês. Diria que seria até interessante, mas eu não tenho preparação para trabalhar isso com vocês a respeito dessa história detalhada sobre a luz. Mas o que eu quero fazer já é uma história um pouco mais recente a respeito de qual é a natureza da luz. Se eu perguntar para vocês o que é a luz, vocês saberiam me responder? Qual é a natureza da luz? Vocês talvez tenham visto em Física 4, talvez não se lembram. Existiu, num certo momento durante o século XVII para o século XVIII, dois cientistas que estavam, digamos assim, num embate a respeito da explicação sobre o que é a luz. Um deles, vocês com certeza vão conhecer bastante, o outro provavelmente nem tanto. Um deles um deles dizia que luz é partícula. Ele defendia a ideia de luz como se fossem pequenas partículas. Assim como para a matéria a gente tem o átomo, então ele defendia partículas de luz. E tem o outro que defendia a luz como onda. Então quero fazer essa discussão com vocês e por que chegou na conclusão que a luz é onda. Quem defendia a luz como partícula? Sir Isaac Newton. Eu diria que um dos homens mais influentes historicamente que a gente teve na física. Os preceitos, as ideias de Newton eram muito fortes. Tanto é que chegou um momento que o modelo de luz como partícula só tinha força porque quem defendia ele era Newton. Porque o modelo da luz como onda explicava melhor muito mais fenômenos. E o outro cientista que defendia a luz como onda era o Christian Huygens. Ele, talvez vocês não ouçam muito falar dele, mas no estudo de onda, ele é um nome bastante relevante. Ele quem trouxe várias definições de frente de onda, o que é frente de onda e a explicação de vários fenômenos ondulatórios. Talvez daí a gente entenda por que cada um defendia esse lado. Newton foi conhecido por causa das leis da mecânica, leis do movimento, as leis de Newton. Não só as leis... As 3 leis de Newton, e tem a lei para movimento dos corpos celestes, a famosa lei da gravitação universal de Newton, que ajudou a entender o movimento dos corpos celestes. Utilizando a lei da gravitação universal de Newton, os cientistas começaram a prever o movimento de vários corpos celestes. Quase todos os planetas, eles conseguiam prever a posição exata, precisa do planeta, utilizando a equação da lei de Newton. Tinha um planeta lá que era um problemático, tinha um erro pequeno, mas eles acreditavam, bom, deve ter algum outro corpo, deve ter alguma outra coisa que está atrapalhando o nosso cálculo que a gente não consegue calcular exatamente. Mas, para todo o resto, a lei de Newton era bastante precisa, e ela era bela aos olhos dos cientistas da época. Então, Newton ganhou uma notoriedade muito grande. Então, durante muito tempo, sempre que surgia algum cientista para tentar embater Newton, encontrava grande resistência na sociedade científica da época. E não foi diferente nesse embate de luz partícula ou luz onda. Tinha muita força a ideia da luz como partícula, porque quem defendia nada mais que o grande Sir Isaac Newton. O interessante do modelo de Newton é que dava para explicar praticamente todos os fenômenos ópticos, né, fenômenos envolvendo luz, considerando como partícula. Por exemplo, reflexão. Reflexão não é quando a luz bate numa superfície e volta, tipo espelho? Se eu pegar uma bolinha de tênis e jogar na parede, a bolinha não bate e volta? Então, se eu considerar uma colisão elástica, eu consigo representar perfeitamente bem o fenômeno da reflexão da luz. Então, reflexão, refração da luz, esses fenômenos mais conhecidos e presentes no dia a dia, Newton conseguia explicar perfeitamente bem com o seu modelo. Só que reflexão, refração, são fenômenos ondulatórios, né? Então, Huygens também explicava. Exato. Se a luz é partícula, ela precisaria ter uma massa. Só que assim, nessa época, pode-se considerar que não sabia-se a massa porque você não tinha meios de calcular, você não tinha instrumentos para calcular. Então, Newton ele defendia que a luz poderia até talvez ter alguma massa, só que não era possível de ser calculada. A cor, segundo o modelo de Newton, a cor seria referente a diferentes partículas de luz.
Então, eu teria um tipo de partícula de luz para o vermelho, um tipo de partícula para o verde e assim por diante. Até bonita essa teoria, né? Até bacana o modelo de Newton. Já para Huygens, a cor é atribuída a ondas de diferentes frequências ou diferentes comprimentos de onda. Lembrando que na onda, né, o que eu comentei, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa. Então, para Huygens, era essa frequência. Um detalhe, Huygens estava defendendo a luz como onda, mas não sabia que tipo de onda que ela era. Aquela conceituação que vocês devem ter visto, que luz é uma onda eletromagnética, surgiu. Mais para frente, isso já surgiu com o estudo do eletromagnetismo, quando vem Faraday, que propõe a ideia de campo, e na sequência Maxwell, que apresenta essa ideia que a luz é a variação de campo elétrico com campo magnético. Então isso veio bem depois de Huygens, tá? Mas ele defendia que a luz era algum tipo de onda, só não sabia que tipo de onda que seria a luz. Aí temos experimentos bem interessantes, o experimento da dispersão da luz. Você já deve ter visto, né, o experimento do prisma. Bastante famoso. Quem fez a primeira vez foi Newton. Genial da parte dele. O que ele descobriu nesse experimento? Que a luz branca nada mais é que todas as cores misturadas. Muito bacana o experimento de Newton. Tem o experimento do disco de Newton que eu vou apresentar já já para vocês. E aí? Hã? Se você tentar fazer isso só misturando tinta, não dá, porque daí você tem pigmentação. E a pigmentação ela absorve a luz. Então o que acontece quando você mistura tudo? Ele vai absorver tudo e vai ficar uma cor escura. Na verdade, na prática fica um cinza estranho. Só que daqui, o experimento do disco de Newton, ele é difícil de fazer também, não é tão fácil. Por isso que eu trouxe um vídeo da internet que, vendo pelo vídeo, sempre é fácil, né? Sempre tem alguém que consegue fazer. Aí eu vou até mostrar aqui o experimento do disco de Newton. Eu vou voltar naquele slide, tá, gente? Ó, esse aqui é o desenho do prisma, né? A capa do Pink Floyd, para quem gosta de rock. Né? Um experimento que Newton fez que mostra a dispersão da luz branca. Young. Esse é uma pessoa muito importante também que surgiu. Ele fez a demonstração de experimento, um fenômeno ondulatório chamado difração, e ele fez esse fenômeno ocorrer com a luz. Cara, não tem como explicar a difração para uma partícula. E foi nesse ponto que Newton perdeu a queda de braço. Quer dizer, houve outros pontos também que era para Newton ter perdido, mas a morte do modelo de Newton, digamos assim, foi o experimento de Thomas Young. O que é difração? Difração existe quando uma onda contorna um obstáculo. Por exemplo, eu vou abrir a porta da sala. Se eu falar aqui, quem estiver nessa parede atrás, aqui ali no corredor, escuta a minha voz. Por quê? A hora que o som passa pela porta, da porta ele espalha novamente, como se da porta para frente tivesse uma nova fonte de onda. Então ali você tem o chamada difração da onda sonora. Então quando a onda contorna o obstáculo, temos o fenômeno da difração. Só pode ser explicado para ondas. Thomas Young fez isso para a luz. E aí não tem como mais falar que não era onda. Ali é a equação de velocidade de propagação que eu tinha comentado com vocês, né? Como a luz tem a mesma velocidade de propagação no vácuo, então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa. Tá? É dessa equação que a gente tira essa relação. Com a luz, o experimento eu não tenho o fenômeno, né? Não tenho a experiência. Mas tem uma imagem que representa o experimento. A imagem é aquela. Criou-se duas fendas, deveriam ser frestas de ordem menor que 1 milímetro para conseguir fazer o fenômeno, e fez a luz passar por essas fendas. E observou a região de claro escuro. Claro escuro que é quando ocorrem as interferências da onda de uma fenda com a onda da outra. Cara, se isso está acontecendo, nós temos a difração da luz passando pelas fendas e depois a consequente interferência entre a luz que está passando por cada uma das fendas. Se está sofrendo difração, se está sofrendo interferência, não tem como explicar esses fenômenos para a matéria. Não foi nesse daí. Esse aí você não consegue medir a velocidade da luz. Mas conseguiu observar que a luz é uma onda. Conseguiu definir que a luz é uma onda. Então,
Não tem outro caminho, não tem outra solução. No final das contas, a gente tem que a luz é onda, certo? Então foi esse experimento de Thomas Young que definiu então essa briga acadêmica, digamos assim, entre o modelo da luz como partícula e o modelo da luz como onda. Pergunto a vocês, qual é a natureza da luz? Será? Bom, para a física clássica, aqui, onda. Agora a gente vai estudar um outro fenômeno. Bom, vamos falar agora sobre o efeito fotoelétrico. Esse fenômeno já deixa de ser um fenômeno clássico, ele já começa a entrar como um fenômeno moderno. Bom, vocês têm ideia do que seja esse efeito fotoelétrico? Exato, é o que tem a ver com as placas. A definição do efeito fotoelétrico é a produção de corrente elétrica, você conseguir arrancar elétrons de uma amostra a partir de luz. Então, incide luz numa placa, num objeto, e essa luz arranca elétrons. Quem identificou esse fenômeno foi Hertz, Hendrik Hertz. No final do século XIX, ele era um cientista que trabalhava muito com ondas, só que ele identificou esse fenômeno do efeito fotoelétrico, não se interessou muito por ele, não. Ele falou, ok, eu estou vendo aqui no experimento que eu estou fazendo que essa radiação está tirando elétrons da placa, está soltando faísca na placa. Tá, mas não tem interesse, eu estou estudando outras coisas. E meio que ignorou, ele não se interessou. Teve outro cientista, que eu não peguei o nome, que estudou a fundo, tentou estudar a fundo o fenômeno do efeito fotoelétrico. Mas antes de analisar esse efeito fotoelétrico, vamos entender como que poderia explicar a física da época, a física clássica, como que ela explicaria o efeito fotoelétrico. O que se esperava desse experimento com a teoria clássica que a gente tinha? Bom, primeiro, a frequência da luz, lembrando que a gente está falando da luz como onda, né? Então ela possui uma frequência, e essa frequência não deveria interferir no arrancar elétrons. Não existiam motivos para acreditar que a luz vermelha, a luz azul, ou qualquer outro tipo de radiação interferisse de alguma forma no elétron ser arrancado. Por quê? Porque no estudo de onda, a energia da onda era associada diretamente à amplitude dessa onda. Então, se eu queria arrancar mais elétrons, se eu queria arrancar elétrons com mais energia, era só aumentar a intensidade de luz. Então, eu tenho uma lanterna, está arrancando elétrons, quero arrancar elétrons com mais velocidade, acendo duas lanternas. Isso era o que dizia a física clássica. E ali é o que eu comentei, o segundo tópico, né? Se eu queria aumentar a energia, era só aumentar a intensidade de luz. E o último é que o que poderia explicar o elétron ser arrancado? Bom, a hora que eu acendo a luz, essa energia da radiação é absorvida pelo elétron, então ele precisa absorver uma quantidade para poder escapar. Então, se eu ligar a luz e não liberasse elétrons, era só deixar um tempo ali ligado e depois de um tempo o elétron absorver energia suficiente para escapar da placa metálica. E o que aconteceu na prática? Agora vamos ao que foi observado do efeito fotoelétrico. Eu vou entrar aqui nesse link, ele vai mandar para um site. Talvez vocês já tenham visto, é um site que faz vários tipos de simulação. Tem de várias áreas, tem de química, inclusive, então acho que tem de biologia. Quando surgiu, uma universidade americana, a Universidade de Colorado. Quando surgiu, eles tinham apenas experimentos de física. Tem os desenhos e tal, e ele representa o que foi visto quando foi feito o experimento. Então aqui temos uma placa metálica. Aqui seria como se fosse uma diferença de potencial, se eu quiser ligar uma bateria nele, inclusive tem uma pilha aqui embaixo. E aqui eu tenho uma lanterna. Detalhe, tá zero porque ela está desligada. Conforme eu aumento aqui, Então vou aumentar aqui, Coloquei um pouquinho de luz. Essas bolinhas aí estão representando como se os elétrons estivessem sendo arrancados. Essa placa é uma placa de sódio, é um metal. Aqui tem placa de zinco, placa de cobre, platina, cálcio, magnésio. Vou deixar uma placa de cobre. Placa de cobre é mais difícil. Vamos voltar para a placa de sódio.
de arrancar. O efeito fotoelétrico acontecer com o cobre é mais difícil que com o sódio. Eu vou aqui dar uma mexida. Ó. O que acontece é aumentar a intensidade de luz. Exato. Isso já não era bem o que eles esperavam. Eles esperavam que aumentasse a energia do elétron arrancado. Mas até aí não é tão estranho para a física clássica, não. Agora eu vou mudar a cor. O que aconteceu quando eu mudei a cor? Diminuiu bastante, né? Vermelho. Pior, aquela ali tá lerda, né? Vou aumentar a diferença de potencial só para acelerar ela. Vamos ver. Então, gente, temos um problema. Eu liguei a luz vermelha e nada. Vou aumentar a intensidade. Está no máximo. Não sai nada. Eu vou aumentar aqui a tensão. Porque se aumenta a tensão, facilita, né? Se eu tiver uma tensão, aí vai ser mais fácil para o elétron sair do lado negativo e para o lado positivo. Mais nada. Essa é a pergunta. Por quê? Não tem explicação. A física clássica não consegue falar por que a frequência de alguma forma influencia, né? Nesse caso, frequência. Aí precisou uma nova explicação. Por conta desse experimento de efeito fotoelétrico, precisaram discutir sobre o que é a luz. Então, essa discussão que eu fiz agora com vocês sobre a natureza da luz, volta à tona com esse experimento do efeito fotoelétrico. Surge uma mente brilhante para explicar esse fenômeno do efeito fotoelétrico. Ó, vou aqui de novo, ó, Ó, ultravioleta é uma cor não visível. Olha só o elétron que está fazendo com os elétrons ultravioleta. Amarelo. E o amarelo também não arranca. Você falou amarelo pensando no Sol? Exato. O Sol, a gente às vezes desenha o Sol como amarelo, mas ele não emite luz amarela apenas, né? Emite todo o espectro. Então, gente... Surgiu, então, esse problema. Puxa vida, por que o amarelo, por que o vermelho não consegue arrancar elétrons? Para responder essa pergunta, aparece uma mente. No ano de 1905, uma pessoa que até então era desconhecida, e em 1905 chegou com tudo. Então, ó, quais foram as observações? Não são todas as frequências, a gente viu que o vermelho não estava tirando elétrons, o amarelo também não estava tirando elétrons. Aumentar a intensidade não aumenta a energia do elétron. E outro, o efeito fotoelétrico não é um fenômeno instantâneo. O que quer dizer instantâneo? Exato, bateu a luz de arranque elétron. Isso a física clássica também tinha dificuldade para explicar. Por quê? Tinha que ter o tempo do elétron absorver energia para poder sair. Mesmo assim não faria sentido. Poxa, ele deveria absorver energia, então deveria primeiro absorver e depois sair. E era instantâneo, chegou a luz de arranque elétron. Bom, quem foi a mente brilhante que surge? Albert Einstein. O ano de 1905 é chamado de um ano milagroso. Por que é chamado de um ano milagroso? Nesse ano, Einstein publicou 3 artigos. Um falando sobre a relatividade, um falando sobre o efeito fotoelétrico e outro falando sei lá o quê. Desculpa, não lembro que era o terceiro artigo. Mas é chamado de um ano milagroso porque em um ano Einstein publicou 3 artigos que virou de ponta cabeça a física da época. O interessante é que Einstein não foi um cientista muito produtivo. Bom, não, se você for olhar em quantidade de trabalhos, ele não tem muitos artigos publicados, ele não tem livros publicados. Ele foi um cara que, digamos assim, ele tem pouca publicação. Poxa, eu lembro quando eu estava na faculdade que eu tinha uns professores meus que a barra de rolagem do curriculato dos caras era assim. De tanta coisa, de tanta coisa.
E mesmo para a época, Einstein não tinha tanta publicação assim. Só que esse pouco que ele fez mudou muito. Inclusive o ano de 1905 ganhou esse nome de um ano milagroso porque Einstein, sei lá, baixou um santo no corpo dele e ele fez muita coisa. Hã? Não, ele tinha a genialidade dele. Isso eu não tiro crédito. Ele tinha a genialidade dele, sim, mas em números de publicação ele não é tão notável assim. Agora, na relevância das publicações dele, com certeza ele tem uma grande importância na física. Tá? É um dos nomes mais famosos. Só que nesse ano de 1905, o cara se esperou. Porque assim, ele virou de ponta cabeça a física. Propôs 3 coisas que mudaram muito. Sobre a relatividade, a gente não vai comentar agora, porque não é o nosso assunto. A gente vai falar sobre um dos 3, que é sobre o efeito fotoelétrico. Detalhe, ele não foi quem descobriu foi Hertz. Também não foi ele quem estudou o fenômeno. Ali eu não anotei o nome de quem estudou, mas teve um outros cientistas, na verdade, que estudaram o fenômeno. O problema é que eles não conseguiam explicar o fenômeno. Chegou Einstein e explicou o fenômeno do efeito fotoelétrico. E o detalhe, gente, vocês devem ouvir falar sobre o Einstein, relatividade, mas o prêmio Nobel de Einstein não é por causa do artigo dele da relatividade, não. É por causa do artigo dele sobre o efeito fotoelétrico. O prêmio Nobel dele é por causa dessa explicação. Tá, e o que ele fez? Vocês lembram do que eu falei da radiação do corpo negro? Einstein pegou a explicação de Planck do efeito da radiação do corpo negro e aplicou ela no efeito fotoelétrico. O que ele disse? Bom, eu vou considerar que agora a luz ela não é um contínuo de frequência. Não, não é isso. A luz não é contínua. Você tem ela restrita, discreta. Cada luz é como se fosse pequenos pacotes de energia. Ali você tem concentrado a energia inerente àquela radiação. Com isso você tem pequenos pacotes, então eu diria que eu tenho a luz vermelha e a luz violeta e ultravioleta, por exemplo. Então, eu tenho o elétron está bem aqui. Isso aqui é a luz vermelha. A luz vermelha vem, bate no elétron, ela é um pacote de pouca energia. Então a luz vermelha não consegue tirar o elétron daqui. Só que vem o ultravioleta, a hora que ele bate, ele tira o elétron. Então foi essa a explicação, uma explicação até de certa forma simples. Ele pegou a ideia de Planck para a radiação do corpo negro, aplicou no efeito fotoelétrico. Então não temos mais um espectro necessariamente contínuo de luz. Eu tenho a quantização da luz também. Então não é uma onda que está chegando lá. Eu tenho vários pequenos pacotes de energia que estão chegando na matéria, na placa metálica, e eu preciso ter um pacote de energia mínimo para conseguir arrancar o elétron da placa. Se eu tiver um pacote com menos energia que aquele mínimo, esse pacote não faz nada, ele bate e só reflete. Por isso que o vermelho não arranca elétrons. Para explicar o efeito fotoelétrico, traz à tona uma natureza de partícula para a luz. Aquela discussão que foi feita no século XIX volta à tona agora. Temos um fenômeno que, de acordo com Einstein, a luz tem comportamento de partícula. Como onda, não dá para explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico. E aí nós temos outro problema, né, gente? O efeito fotoelétrico, a luz se comporta como partícula. E a difração? Thomas Young mostrou a difração para a luz. Estão vendo que tem horas que a luz se comporta como onda, tem horas que ela se comporta como partícula? Então temos uma natureza dúbia para a luz. A luz é tanto onda como partícula. E aí, aqui a gente já tem uma característica da física moderna. Essas mudanças de conceito vão trazer ideias que vão... Como assim? Eu tenho um lápis, eu tenho uma caneta. Eu não tenho um lápis que é caneta ao mesmo tempo. Não. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem como ser duas ao mesmo tempo. Entendem o problema? É a ideia, é a conceituação. Uma pessoa ou tem o cabelo preto ou tem o cabelo amarelo. Ah, não, isso dá para pintar meio a meio, tá? Desculpa.
Não, o exemplo foi ruim. O exemplo foi ruim. O exemplo foi ruim. Mas assim, entendem que é uma questão de natureza. A pessoa não. A luz, ela tem uma natureza dúbia. Ela é tanto onda como partícula. No começo, Einstein tentou explicar da seguinte maneira. Ele falou, bom, quando eu tenho várias partículas de luz, elas todas juntas vão se comportar como se fossem onda. Mas individualmente elas seriam partículas. Só que ele deu essa explicação, talvez prevendo, não, alguém vai melhorar essa explicação mais para frente, o que não aconteceu. Acabou ficando essa natureza dúbia, que mais para frente a gente vai ver ela se concretizar com uma natureza chamada de dualidade onda-partícula. Você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é onda e também é partícula. Então, para explicar o efeito fotoelétrico, tivemos essa grande mudança, de novo, sobre a natureza da luz. Está assim até hoje? Está assim até hoje. Aliás, não só está assim, como já temos aplicação de tecnologia associada ao efeito fotoelétrico. O colega de vocês, que desculpa, esqueci seu nome, o Eduardo, já chegou e jogou aqui para a gente, professor, a placa fotovoltaica tem uma aplicação direta sobre o efeito fotoelétrico. É você conseguir entender o efeito fotoelétrico e conseguir aplicar em uma tecnologia que a gente está começando a usar com mais frequência hoje em dia, né? Placas fotovoltaicas, aquele dispositivo que tem poste, né, que quando escurece ele acende também. Na verdade, depois a gente vê, não, ela é onda e é partícula mesmo. É assim, ela é assim porque é assim. Pronto, acabou. A gente vai ter que aceitar isso. É bizarro? É bizarro. Mas, gente, vamos continuar. Vocês vão ver que tem coisa ainda mais bizarra ainda enquanto a gente for estudando um pouco mais a fundo a física quântica. Para fechar nossa aula, falar sobre o efeito Compton. Geralmente eu nem comento sobre o efeito Compton, mas ele é de certa forma importante e ele se parece com o efeito fotoelétrico. Bom, um detalhe que eu esqueci de comentar. O nome da partícula de luz, depois, foi dado o nome de fóton. Sempre que tivesse radical on, significa partícula. Próton, elétron, nêutron, fóton. E aí depois vocês vão ver que existem outras partículas também. Meson, muon, pion, enfim. Existem várias partículas. Se você vê falando de natureza, física, e o final on, saiba que é uma partícula. A não ser que o artigo seja no português de Portugal, porque lá é ão. Protão, eletrão, neutrão. É engraçado de ler até. E o nome do elétron que é arrancado no efeito fotoelétrico é chamado de fotoelétron, tá? Bom, e o efeito Compton? Tem esse nome por causa da pessoa que descobriu, tá? O nome do cara era Compton, não lembro qual era o primeiro nome dele, mas alguma coisa Compton. E como é que é um Compton? No efeito fotoelétrico, o fóton, né, a partícula de luz bate, é absorvida pelo elétron, absorvida não. Ele transmite energia instantaneamente, então desaparece o fóton e o elétron ganha energia. Ele ganhou a energia que era do fóton. No efeito Compton, você tem um fóton que bate no elétron, ao bater, esse fóton continua existindo. Então ele vai arrancar o elétron e o fóton vai para o outro lado, ele vai ser desviado. Só que esse fóton, ele vai mudar suas características. Como ele forneceu energia para o elétron, o fóton tem que diminuir sua energia. Então, na prática, o que acontece? Há uma diminuição na frequência desse fóton. Então, vou fazer só um exemplo, não é esse o exemplo real, tá? Mas é como se fosse assim, um fóton violeta bate no elétron, hora que espalha o elétron, esse fóton violeta vira um fóton verde. Ele muda a sua frequência, muda a cor e espalha. E qual é a explicação? A energia que o elétron sai é a energia retirada desse pacote de energia que faz com que haja essa diminuição da frequência do elétron. Do elétron não, do fóton, da partícula de luz. Só que isso nos remete a uma outra situação que até então não se tinha. Ainda que você tenha a partícula de luz como você tem até esqueci o que eu estava falando. Tá, a luz, ela, apesar de ser partícula agora, ainda não tinha uma massa atribuída. Então a gente não podia falar de colisão para a luz.
Aqui a gente tem um estudo, um fenômeno específico no qual você tem quase um efeito de colisão. É como se o fóton batesse no elétron e se espalhasse. Então, Compton, ao perceber esse fenômeno, que ficou conhecido pelo nome dele, né, efeito Compton, ao perceber esse fenômeno, ele conseguiu fazer um cálculo do momento linear. O momento linear vocês devem ter estudado em Física 2, talvez, quando falou de colisões, colisão elástica, inelástica. Talvez vocês ouviram com o nome quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento depende da massa. Mas o fóton, apesar de ser uma partícula, é uma partícula sem massa. Só que foi atribuído ao fóton um momento referente à frequência ou ao comprimento de onda desse fóton, dessa partícula de luz. Então, a grande contribuição de Compton foi atribuir ao fóton esse momento linear, que é uma coisa nova também. E eu acho que é isso, gente.